Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje a última mensagem da nossa série, Igreja, a resposta para o mundo perdido. Mas antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de reforçar os avisos que foram dados aqui já na nossa página. Nós estamos no momento em que nós não podemos nos ajuntar para o culto, mas nós estamos orando, e tem sido uma bênção. Às segundas-feiras, não é mesmo? Nós temos o grupo de estudo de família que está orando segunda-feira. Na quarta-feira, as mulheres estão orando, uma bênção de Deus. Então amanhã, quarta-feira, é o dia que elas estão se reunindo para orar online, mas tem sido uma bênção. Na quinta-feira, os homens, e tem sido também bênção. Eu tenho participado ativamente dos grupos de oração. Na sexta-feira, os jovens com os adolescentes. Eu disse na semana passada, e vou repetir agora para os irmãos, nada acontece por um acaso, nada. Deus permitiu essa pandemia, talvez para que a igreja brasileira e a igreja mundial se despertasse para a oração. Em toda a nossa vida, eu digo da minha, né, pela idade que eu tenho, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida como eu estou orando. E o motivo de oração são muitos. Nós temos muitos irmãos, amigos, parentes que estão internados, entubados, e a gente não quer perdê-los. E a gente ora, não é mesmo? Ora. Então, esse mal pode chegar na minha casa, pode chegar na sua casa, ninguém está livre. Por mais cuidado que você tenha, você não está livre. Então eu quero convidar você a entrar nesse ciclo de oração. Uma outra coisa, você que é membro da nossa igreja aqui em São Carlos, você sabe muito bem que eu sou muito cuidadoso com essa questão de dinheiro, de pedir dinheiro. Eu tenho muita dificuldade e entendo perfeitamente que a igreja ao qual o Senhor me deu para pastorear sabe da sua obrigação. Mas eu gostaria de reforçar você, que você não se esquecesse de, durante um dia da semana, ir na sede, porque nós temos plantão. Nos avisos aqui você viu que nós temos plantão de terça a domingo e de terça a sexta pela manhã, de terça a domingo à noite. Visite a igreja, leve a sua oferta, leve o seu dízimo. Nós temos construções, nós temos obrigações, nós temos missionários. Eu preciso da sua ajuda. Não se esqueça disso, amém? Deus abençoe. Eu quero ler com você um texto sagrado que nós estamos durante todo esse mês falando sobre a vida de Elias. E hoje o tema da mensagem é coração alinhado com Deus. Muito bem. O que significa alinhar? Colocar ao lado, lado a lado, na mesma linha. Concordar, ok? Você estar lado a lado com alguém. Isto é estar alinhado. Diz assim o texto sagrado de 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Eu quero que você esteja agora abaixando a tua cabeça e orando comigo. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por estar aqui, Senhor, nesta terça-feira, ministrando a tua palavra. Preciso da tua graça, da tua unção. Preciso que o Senhor me faça lembrar de tudo aquilo, Senhor, que eu tenho lido, visto, para ministrar aqui nesta noite. E que aqueles que estiverem me vendo, Senhor, pelas redes sociais, possam entender, ó Deus, que para nós chegarmos a algum lugar, precisamos estar alinhados contigo. Deus, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. De acordo com a experiência do profeta Elias,
O que eu, como igreja de Jesus, preciso fazer para estar alinhado a Ele? Estar ao lado dEle. De quem? De Deus. Olha só a expressão que ele usa no texto que nós lemos. Ele fala assim, que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ele diz, eu sou o teu servo e tudo que eu fiz mediante o que o Senhor me mandou fazer. Ou seja, lado a lado do Pai. O que Deus pediu para que ele fizesse, ele fez. O que Deus disse para ele fazer, ele fez. Ele estava alinhado ao lado de Deus para fazer o que ele tinha que ser feito. E como nós temos, durante todo esse mês, falado, Elias, ele foi extremamente ousado. Ele foi um homem de coragem. Ele foi um homem que chega e diz para Acabe, não vai ter mais chuva, não vai ter mais orvalho, enquanto eu não falar que vai ter. Depois ele fala para Acabe, agora vai ter, vai vir chuva aí. Mas como é que um camarada faz isto? Foram 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho. Como é que alguém pode fazer isto? Mas Elias era um homem que ele estava tão alinhado com Deus, que o desaparecimento de Elias é algo sobrenatural, como nunca visto na Bíblia. A Bíblia diz que Elias não morreu, que Elias não foi morto por ninguém. Vem um carro de fogo e o leva. Sabe por quê? Porque era um homem alinhado com Deus. Estava ali, né, como nós diríamos nos dias de hoje, estava 5 homens. Está entendendo? Elias era isto. Pastor, e daí? E daí que eu e você também precisamos ser 5 homens. Sabe por quê? Porque se nós formos 5 homens, sabe o que vai acontecer? Deus vai nos usar com a mesma ousadia, com a mesma coragem que tinha Elias. Irmãos, amigos que me ouvem, nos dias em que nós estamos vivendo, se você não tiver coragem, se você não tiver ousadia, você vai ficar pelo caminho. O que eu quero lhe falar nessa noite, não é que você sai por aí dizendo, eu vou matar o Covid no peito. Não, Deus o livre guarde. Não. Você tem que tomar todos os cuidados necessários. Você precisa se cuidar. Você precisa usar máscara. Você precisa usar o gel. Você precisa viver de verdade separado da humanidade de uma forma como eles pedem. Tudo isso tem que fazer. Mas eu estou falando aqui do espiritual. Do seu espiritual. Eu preciso ser Elias para esta geração. O tema deste mês que estamos encerrando é Igreja, a resposta para o mundo perdido. O mundo jaz no maligno. Vocês não imaginam como nesse tempo de pandemia nós temos sido solicitados para a oração, para uma palavra amiga. O mundo não tem mais jeito. Mas para aqueles que esperam no Senhor, irmão, as nossas forças se renovarão. Como é que eu faço, pastor, para estar alinhado com Deus? Como é que eu faço, pastor, para estar ali juntinho? Eu vou te dar alguns conselhos que eu retirei do texto que nós lemos. E eu tenho certeza que ao final desta mensagem, você será um homem, uma mulher, um moço, uma moça, que vai poder dizer, eu estou alinhado com meu Deus a partir de hoje. Primeira coisa, tenha um coração humilde. Nós vivemos numa cidade onde nós temos 2 grandes faculdades.
São Carlos, ela é abençoada por isto. É uma cidade em que tem o maior número de doutor por metro quadrado. É uma cidade próspera. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma cidade maravilhosa, nós temos pessoas que se acham alguma coisa porque tem um título. Mas será que é só quem tem título? Não. O que está faltando hoje para a humanidade, e principalmente para quem já teve um encontro com o Senhor Jesus, é humildade. É descer. É entender que nós somos dependentes. De que pelos nossos braços nós não chegamos a lugar nenhum. Que pela nossa inteligência nós não chegamos a lugar nenhum. Que nós precisamos ter humildade. Veja só, na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Eu disse que ele era assim com Deus. Eu disse que ele falou e parou de chover. Ele podia sair pela cidade e falar, o que eu disse? Não falei? Não. Mas era um homem que estava aos pés do Senhor. E a sua humildade, ela é caracterizada por aquilo que você faz ao seu Deus. Você é dependente do Senhor. Você tem se voltado para Ele. Você tem se humilhado. Você tem dito a Ele que você não é absolutamente nada se não for a graça dele na tua vida. Humildade. Nós precisamos, mais do que ser humilde, manter o foco. O foco na coisa certa. Quando ele ora, o que ele fala? Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Vê se ele falou o nome de Baal. Vê se ele falou o nome de... É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O meu foco, igreja hoje, é o Senhor Jesus. O meu foco não é o santo A, santo B. Só um santo pisou nesta terra e o nome dele se chama Jesus. Hoje os homens estão inventando tantos santos, mas só ele, Jesus, é aquele que pode dar a nós a oportunidade de estarmos alinhados a Deus. Por quê? Porque o texto de Romanos nos diz que ele, Jesus, intercede por nós ao lado do próprio Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que nos justifica diante do Pai. Ele é aquele que está ali, ó. O Pai, ó, ele errou, mas o meu sangue, ele recebeu a mim como salvador dele. O meu sangue o purifica de todo o pecado. Então, você quer estar alinhado? Humildade. Mantenha o foco no Senhor Jesus, independente do momento que passamos, independente de tudo que estamos passando. Não perca o foco para você estar alinhado com o seu Deus. O que mais? A vinda de Jesus na terra tinha um propósito. Eu já falei aqui algumas vezes que Deus, ele fica em silêncio durante praticamente 400 anos, até que João Batista aparece lá no Rio Jordão, batizando. Quando os magos viram a estrela, e eles tinham no coração, porque estava escrito na palavra que quando eles vissem a estrela, eles teriam convicção de que o Salvador tinha nascido. E eles saem à procura da estrela, à procura do Messias. E a Bíblia diz que esses magos, eles encontram um menino envolto em panos, lá em Belém da Judéia. E quando eles olham para aquele menino, eles tinham convicção plena de que aquele ali era o Salvador.
Jesus veio a este mundo com um único propósito: ser o Salvador do mundo. Jesus veio para a nova aliança. Lá no tempo de Elias, Deus estava firmando uma aliança com aquele povo. A expressão da oração de Elias é: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Ele estava falando: Deus, hoje, agora eu vou orar aqui, eu quero que o Senhor se manifeste para esse povo saber que tu és Deus em Israel. Hoje, nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Mas hoje eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Acabou. Jesus Cristo é o Senhor. A aliança nova é esta. Quem é o Senhor? Jesus. Eu não posso me esquecer desta aliança. Porque quando eu estiver ciente desta aliança, eu posso ter convicção plena de que eu estou alinhado, que eu estou lado a lado com este Deus que me amou. Me amou primeiro, sendo eu impuro, pecador, adúltero, fornicário, miserável. Deus não levou em conta o meu passado, se apresentou a mim, Ele se apresentou. Eu disse há poucos dias, as religiões, elas buscam Deus, o Evangelho não. O Evangelho é Deus que busca o homem perdido, o homem na sarjeta. O Evangelho o busca e o retira de lá. A Bíblia, ela está repleta de momentos em que Jesus fala com uma prostituta, fala com uma mulher pecadora, fala com um homem que ele tinha um passado terrível. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nunca fez acepção de pessoas. Então você que me ouve aqui nesta noite, você que me vê pelas redes sociais, lembre-se de uma coisa: existe uma aliança. E esta aliança, ela foi selada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E se você tiver convicção de que esta é a aliança, e você receber este Jesus como seu Salvador, creia, você está alinhado com Deus. Jesus foi claro, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. Então, para você se alinhar ao Deus que fez os céus e a terra, você precisa estar ligado com o Senhor Jesus. O que mais? Para que eu esteja alinhado com Deus, eu preciso fazer algo que a humanidade tem se esquecido. O que é, pastor? Ter atitude de servo. Servo. Olha o que ele diz na oração: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Paulo, ele deixou isso muito claro. Ele valorizava esse título de quem ele era. Ele fala assim, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 20. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Quem está falando aqui é Paulo. É Paulo. É Paulo que está falando, um homem que tinha uma cultura acima da média para o seu tempo. Um homem que não falava simplesmente a sua língua de origem, mas falava outras línguas, o que era tão difícil para aquela época. Um homem que foi criado aos pés do maior homem da época, Gamaliel. Mas ele se considerava o quê? Servo. Servo.
Ele não estava preocupado com a sua postura, com os seus diplomas. Não, eu sou servo. Você, irmão, você, irmã, olha, pense bem, seja humilde, foque no correto, não se esqueça da aliança, mas tenha atitude de servo. Esse mesmo Paulo, ele fala assim, vocês aprendem de Cristo, acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como temos em Cristo. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês, alinhada com o céu, ou seja, alinhada com Deus. E que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Olha só, que palavra tremenda. Por que ele fala isto? Porque ele está falando aqui como servo. Quando você é servo, isso aqui se cumpre. O velho homem se vai, você é uma nova criatura, tá? A conduta de vocês, ela é alinhada com Deus, é o que ele diz aqui. E a partir de então, o caráter de Deus, isso aqui é tremendo, irmãos, misericórdia. O caráter de Deus se torna uma realidade da nossa vida. Por que Elias fez aquela oração? Era a hora de mostrar quem era quem. Ele tinha falado para os profetas de Baal, olha, faz aí, clama o Deus de vocês e vê o que acontece. Não aconteceu nada. Agora veja só, o que eu preciso para ter o meu coração, a minha vida alinhada a Deus? Eu estou ali. É simples, é muito simples. Primeira coisa, humildade. Foco no que é certo. Não se esquecer da aliança. É a aliança de sangue que Jesus fez, eu sou servo. Agora, eu preciso estar disposto, mas muito disposto a obedecer à voz de Deus. Eu tenho me deparado com muita gente que me diz assim, pastor, sabe, eu orei a Deus e eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Eu acho muito estranho quando alguém vem falar isso para mim. Quando você percebe que aquilo que a pessoa está fazendo está completamente fora. Hoje, as pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus de verdade. Ele fala assim no versículo 36. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, Elias, ele vivia na direção de Deus. Ele obedecia, ele ouvia e obedecia. Será que você ouve e obedece ou você ouve e obedece homens? Ou o seu próprio coração? Toma cuidado, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Toma cuidado. Eu preciso ter esse entendimento. Quando eu tenho esse entendimento, eu consigo, de verdade, alinhar o meu coração com o coração de Deus. Você vê na chamada do próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo, ele recebe a chamada no caminho de Damasco, foi interessante aquilo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando ele cai, cego, e ele pergunta, quem que eu estou perseguindo? Olha só, ele não sabia, por quê? Ele tinha no coração dele a religião. Ele era um homem zeloso pela sua religião. Ele era um fariseu. Ele era primeira linha. Primeira linha, ele era o cara. Ele pega cartas para ir lá e perseguir os crentes que tinham fugido. E agora ele escuta, ô camarada, por que você está me perseguindo? Eu? Estou perseguindo quem? Eu sou Jesus de Nazaré, quem você persegue? Opa! Ele escutou. Ele escutou. Agora, vê o restante da conversa. Vê se ele falou, olha, eu não te conheço, não sei quem você é,
nunca vi mais gordo nem mais magro. Dá para você devolver minha visão aqui porque eu preciso fazer um serviço? Não. Sabe por quê? Porque ele não simplesmente escutou uma voz. Aquela voz penetrou no profundo da sua alma. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele faz esse trabalho, que é o quê? Te convencer do seu pecado, te convencer que você precisa ser um Elias para esta geração, que você precisa ter o coração alinhado com Deus, e para você ter o coração alinhado com Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é você entrar por esse caminho de humildade, de foco correto, de não se esquecer da aliança, ter atitude de servo. Que mais? Ouvir e obedecer à voz de Deus. No tempo que nós estamos vivendo, é tempo da gente pensar muito sobre isso. De nós estarmos bem alinhados com Deus, porque os tempos são difíceis. Pastor, mas a vacina está chegando. Sim, está chegando. Mas quem falou para você que nós vamos parar com essa pandemia? Não. 24 de Mateus é muito claro sobre isso. Não fique iludido, não. Coisas piores virão. Tá? Eu não sou aqui o boca da desgraça, não. Estou falando que a Bíblia diz, é só você ler Mateus 24. Então, o que eu preciso nesse momento? Eu preciso ter o meu coração junto com o de Deus, alinhado com o Senhor. E pode ter certeza de uma coisa, sua vida nunca mais será a mesma. Receba essa palavra e tenha um coração alinhado com Deus. Tem dificuldade? Nos procure. Nós estamos aqui sempre para te dar um conselho, para te ajudar. Baixe tua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra desta noite, Senhor. Que essa palavra ache guarida nos corações e que nós, Senhor, possamos entender que sem Tu nada podemos fazer. E que nós, como igreja de Cristo, precisamos ter o coração alinhado a Ti, Senhor. Andarmos juntos, lado a lado. E se alguém que me ouve hoje e me vê pelas redes sociais não te conhece ainda, Pai, alcança essa vida. E que ela possa também dizer, eu tenho o meu coração alinhado. É minha oração e meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Nós te esperamos na próxima terça-feira, lembrando, não se esqueça de trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, a igreja está sempre aberta, te esperando para uma palavra, para uma oração com você, para estarmos juntos. Deus te abençoe, nós nos vemos na próxima terça-feira.